ser um eterno aprendiz e deseja ensinar. Há um tal rabino que pensa que sabe, mas não sabe que do pouco que eu sei jamais saberá. A vida é uma escola e tenta nos provar. Quem na vida usa cola jamais saberá que os dias são contados, mas não são iguais. E cada um de nós é plenamente capaz de vencer os desafios que o dia a dia nos traz. Bate o sino e o mundo amanhece numa prece, enquanto o povo se esquece dos seus ideais. Tem que pessoas ficaram receiosas de participar da entrevista, aí pode continuar. Da entrevista, porque elas estavam ainda com um sentimento, assim, sabe, essa coisa, principalmente o Gilson Fubá, que foi uma pessoa que foi indicada depois para assumir a direção do Centro Cultural, e já estava essa questão toda da separação das caixinhas que você fala. Né? E aí ficou, quando você traz esses apontamentos e essa fala, aí dá essa luz, joga essa luz nesse processo, porque você é aquela pessoa que estava lá, e a gente entende perfeitamente, né, hoje o processo desses anos todos, que ainda existe uma disputa, assim, né, territorial, política, né, e aí essa coisa das chefias. Grace, Oi, pode falar. É tão interessante que a hora que a gente trouxe o Marés, na época do EPC, que a gente conheceu o Marés, o Brandão, a gente conversou, a gente era um grupo assim. O EPC é uma coisa fantástica, a gente aprofundava muito nas coisas. E a gente foi lá em Curitiba, e o Marés veio aqui, dormiu na escolinha, dormiu no chão, no colchão. O Marés foi presidente da FUNAI. O cara fantástico. Ele, procurador do estado de Curitiba, ele teve aqui, dormiu na escolinha, ficou lá com a gente, conviveu, foi lá na casa da mamãe. Ou seja, o cara sentiu. E o que ele falava? Falava, gente, o governo ele é opressor de natureza. Né? O governo é opressor de natureza. Se você não souber lidar com ele oprime mesmo. Sim, então, por exemplo, ele dava um exemplo muito claro. Ele falava assim, vocês foram lá no Centro Cultural em Curitiba, vocês viram tudo maravilhoso, mas às vezes não funciona porque o funcionário não abre a porta do banheiro para a pessoa usar. Entendeu? Então, assim, eu gostaria uma hora, depois, futuramente, vocês fizerem alguns dos centros culturais hoje, com a avaliação, você vê tanto os parques de Belo Horizonte hoje, como os centros culturais, todos estão privatizados pela prefeitura. Porque não era isso que a gente queria. Não era isso que a gente queria para o Centro Cultural Lagoa do Nado, não era isso que a gente queria para o Centro Cultural São Bernardo, para o Zilá Expósito, sabe? Então, assim, uns três assim, que eu percebo assim, que tem uma sintonia muito grande, até por causa de época, Lagoa do Nado, Zilá Expósito e São Bernardo, você vê, o Zilá Expósito ele surge de um outro trabalho fantástico. Que movimento. A Bíblia tem uma cabeça muito boa, que eram os acampados, Projeto Acampado. Projeto Acampados da Vila Mariquinhas. Então, o projeto... A gente participava lá no Mariquinhas, no Zilá Expósito. Então, o Zilá Expósito ele é um centro cultural que surgiu igual a Lagoa do Nado, assim como o Circo Mulambo fez no Centro Cultural São Bernardo. Mas aí, a hora que o governo chega, ele vai, detona, você vê, o Centro Cultural São Bernardo não é nada do que aquilo que foi o Circo Mulambo queria, entendeu? Não consegue ser, porque ele é burocrático, ele faz coisa, mas ele é burocrático, ele é o Estado, ele é a prefeitura ali. A gente conversou com o Pedrinho nesse sentido. Lagoa do Nado, movimento, é a prefeitura ali. O Zilá Expósito, acho que foi o último dos moicanos. Ele era aquele movimento do Zilá Expósito fantástico, igual foi do Mariquinhas, mas o Zilá Expósito era maior. Aí, de repente, aos poucos, ele deixa de ser
o movimento do Zilá e vira uma coisa da prefeitura. É essa lógica da privatização. O Parque Municipal América René Neto, ele é um parque da prefeitura. Ninguém chega ali e acha que o parque é dele, tem uma relação afetiva total. A hora que tenta, tem um limite, porque ele vê que é da prefeitura. O último dos moicanos também, que era da comunidade, que tinha esse sentimento popular, total, era a Lagoa do Nado. Mas, aos longos dos tempos, Pimentel, Célio de Castro, Pimentel, Márcio Lacerda, moral da história, hoje a Lagoa do Nado é um parque da prefeitura. Você vê que a lógica é tão... Eu te provo isso, além dessas coisas, todo o Centro Cultural que vocês devem ter vivenciado mais do que eu, mas agora aquela grade que colocaram ali na Lagoa é assim, é a chave, tipo assim, esse parque é da prefeitura, porque a Lagoa, aquela grade ali, ela não tem nada a ver com o sentido do parque de Lagoa, o que é a Lagoa do Nado, o que é a Lagoa mesmo, espelho d'água, significa para o visitante. Aquela grade ali é para quebrar, tipo assim, não é mais nada. Assim. A grade é um marco, tipo assim, vamos destruir o que é conceito marca, de parque, né? de Lagoa para o ser humano. E vamos colocar a grade. Então, assim, a primeira coisa que eu faria, se eu tivesse condição, é tirar aquela grade. Próximo, a luta da Lagoa agora é tipo assim, próximo candidato a prefeito, nós apoiamos você se você tirar a grade da Lagoa do Nada, entendeu? E está caminhando para isso, que foi até uma das perguntas que a gente elaborou pensando muito nisso, porque a gente está vendo esse movimento dentro da estrutura, né, da esfera do governo, poder público, né? E aí a gente até quis te perguntar exatamente essa projeção, né, qual que é a projeção que você visualiza, que você já até colocou, essa coisa mesmo, né, do entorno, a própria comunidade, que hoje as pessoas mudaram, muitos prédios. Como que é isso para você, assim, nessa defesa do espaço aí, do espaço ambiental, né? Como que você está vendo esse caminhar? Né? Hoje nós temos mais de 17 centros culturais, nós temos mais de 70 parques, enfim, mas a gente está vendo esse movimento agora mesmo, foi lançado, né, a questão da Fundação Zoobotânica, né, do lance lá de 720 mil, acho que é o inicial, né? E aí, Izinho, né, você, essa pessoa que esteve tudo, faz dá uma leitura, faz uma leitura aí para nós aí, como você está enxergando esse momento e como é que você está projetando isso aí futuramente, todas essas questões que estão acontecendo. Por isso que eu gosto de você e do Marcos. Vocês têm uma visão muito legal das coisas e eu desejo sucesso para vocês nos seus trabalhos, porque é muito importante isso. Essa pergunta que eu vi lá que você fez, vocês estão me ouvindo, não é legal, né? Tá, Marcos? Estou te ouvindo. Então, beleza. É fundamental. Eu talvez não sei a resposta, mas eu sei para onde está indo. Olha o que você vê. Você fez uma pergunta e fez uma análise interessante. Nós estamos vivendo hoje, por exemplo, a privatização do zoológico, certo? Da Fundação Zoobotânica, lá do zoológico. Então, uma coisa... Eu, por exemplo, sou contra zoológico. Acho que a gente tinha que colocar um marco, tipo assim, daqui até 2040, a gente terminar com todos os zoológicos. Eu estou falando 2040, mas assim, teria que fazer uma análise das espécies que tem lá, principalmente animal, ver como que está essa transição e colocar um fim nisso, parar de... Não tem sentido mais ter zoológico. Eu sou a favor de fortalecer as políticas públicas que o governo Lula está tendo para todo mundo poder ir na África, ver a girafa, ver o leão, e não precisar de... No seu ambiente, no seu habitat. Entendeu? Então, moral da história. Eu acho que ali o zoológico deveria ser uma parceria com a Federal e com as outras universidades, ser um centro de... ser um ambiente de cuidado de animais urbanos. De pesquisa, por que não? De pesquisa, de cuidado... sabe? E cuidar dos animais urbanos, já domesticados, essas coisas todas. Mas isso é outro papo. Mas o que significa isso que você está falando?
quantos centros culturais nós temos hoje? 17, pela Prefeitura de Belo Horizonte, né? Fundação Municipal, Secretaria de Cultura. Você falou um número aí que tem 17. Se a gente continuar nessa toada de construir esse imaginário de privatização pelo poder público dos espaços públicos, né? Nós tendemos a chegar no que está chegando hoje o zoológico, ou seja, que o Márcio Lacerda tentou chegar com a Praça da Estação, ou seja, a privatização, se o governo, se a prefeitura continuar nessa lógica que o espaço público é da prefeitura e não da sociedade, se não abrir mais espaços para que a comunidade assuma mais compromisso, mais responsabilidade. Estou falando comunidade, não estou falando iniciativa. Estamos retomando a entrevista com o Izinho, parte fundamental dessa fala. Tivemos um problema técnico, então há um pequeno corte, porque teve uma falha na questão da internet. Continuando, Izinho, a bola está contigo, Grace. Bora lá, Izinho. Aí a gente estava conversando, né, sobre essas questões, e aí? Continuando nosso assunto. Então, a gente estava falando sobre essa questão dos 17 centros culturais, do futuro, né? Desses espaços públicos, né? Exato. E eu estava fazendo uma analogia, porque, apesar de eu também talvez não sei responder, mas eu fico imaginando o seguinte, o que nós estamos vivendo? Essa questão que eu acho que quem trabalha no governo, na prefeitura, deveria fazer uma reflexão sobre essa questão de como lidar com os espaços públicos. Então, eles tiveram a oportunidade de fazer esse debate na época da criação da Praia da Estação, que é a hora que o Márcio Lacerda, não sei se talvez nem todo mundo lembra, mas antes dele pedir fazer aquele processo todo de negar a frequência das pessoas na Praça da Estação, que criou a revolta e nasceu a Praia da Estação. A limitação, né, do público, né, nos eventos, enfim, né? Um pouco antes, aquilo ali foi uma coisa melhor do mundo, porque aí surgiu Praia da Estação, surgiu Duda, surgiu Bela, surgiu Isa, surgiu Aura Carolina, Dari, etc. O mundo mudou, né? Mas, um pouco antes, ou quase paralelo, ele tinha dado uma mesma lógica, que era de que queria pegar 15% de toda a área verde para construir alguma coisa pública, tipo saúde, um MEI, posto policial, sei lá. Aí nós fizemos um movimento, criamos uma rede de parques, de luta de parques urbanos, e criamos um movimento junto com o pessoal da Universidade Federal de Minas, da Escola de Arquitetura, e criamos uma rede de defesa desses espaços e conseguimos, né? Eles queriam primeiro até tirar um pedaço lá do parque, se eu não me engano, do Ursulina da Admelo, lá no Castelo. Moral da história, nesse momento, acho que o governo, o funcionário público, teve a oportunidade de fazer essa reflexão sobre a gestão dos espaços públicos, né? Aí, não sei se fizeram, mas agora nós estamos vivendo a mesma coisa. Vocês devem ter, eu não tenho tanta consciência, eu tenho dos parques, mas dos centros culturais, eu não vejo assim, uma coisa assim, a lá Circo Mulambo, a lá Lagoa do Nado, a lá Zirá Expósito, sabe? Daquela presença viva da comunidade naquele local. Dentro desses espaços. Onde um pedreiro vê uma obra de arte, onde eu fico vendo Zilá, gente. Zilé tinha o Paulo, que era um pedreiro, que trabalhava no projeto Acampados, o cara até fisicamente, ele não tinha, a estrutura física dele, ele era tão grande, tinha uma mão tão grande, que a gente
hora que dava alguma coisa na área artística para ele, um brinquedo para a gente, ele brincava com a gente, com as crianças, né? Era do projeto Acampado. Você via como que aquela sensibilidade naquele gigante, né? Então é uma coisa de louco. A Marisa lá da comunidade, enfim. Essa coisa de você ter um sentimento de pertencimento da comunidade era uma coisa que o poder público tinha que fazer uma reflexão, que a forma que ele está sendo feita, o funcionário público, o poder público, ele está atendendo à lógica do mercado, do capital, que é privatizando esses espaços, e a hora que eu privatizo pelo poder público, obviamente, eu não tenho a mesma coisa da questão dos recursos. O Marés falava isso. Você quer saber se eu dou um valor para uma coisa, eu ponho recurso. Só que o recurso da cultura e do meio ambiente é pequeno. Sempre foi. Então, eu não posso cair na mesma lógica de achar que o governo vai cuidar de todos os equipamentos públicos. Ele pode cuidar do que é necessário, da estrutura, da segurança, de dar condições para a sociedade assumir a coisa. E não querendo colocar regra, querendo fazer tudo, entendeu? Então, assim, a Lagoa do Nada deu exemplo que se deixar a comunidade fazer, a comunidade sabe fazer. O Circo Mulambo deu esse exemplo, o Zilá deu esse exemplo, e parece que a prefeitura ela não tem essa lógica e acaba caindo nesse erro. Por que eu fiz essa comparação com o zoológico? É porque, à medida que eu afasto a sociedade desse imaginário do bem público, do bem de todos, do bem que todos têm que ter uma parcela de contribuição para que ele exista, eu automaticamente, como eu não tenho recurso, eu privatizei ele é meu, ele é da prefeitura, e eu não tenho recurso, o que eu vou fazer? Julgar para a sociedade, para a iniciativa privada. Entendeu? Então, sem querer, querendo, a prefeitura, que talvez dita com apoio da esquerda, está fazendo a lógica do mercado. Aí você imagina privatizar um zoológico, independente desse conceito que eu tenho que eu não concordo com o zoológico, mas assim, um espaço tão importante, público, grande, público, que o governo deve preservar e manter para a sociedade usufruir, né? Ele foi totalmente destruído, não teve recurso, está abandonado, e aí, a hora que abandona, é igual fizeram com a Vale, com a Telebrás, ou seja, eu destruo o bem público, financiado pelo poder, pelo povo, e agora eu passo para a iniciativa privada lucrar, porque não existe iniciativa privada sem lucro, né? Ela só existe porque tem que ter o lucro. Né, então, do capital. Como que eu vou gerir um zoológico, um centro cultural, se eu não tiver, pela iniciativa privada, se eu não tiver lucro? Cobrando alguma coisa, alguém vai pagar. E aí, à medida que alguém vai pagar, quem não tem recurso sofre. Aí o mais carente, o mais pobre, sempre fica fora dessa jogada. Então, fechando aqui um pouco é isso. Eu acho que falta, talvez, aí, Marcos, um novo EPC, Encontro Popular de Cultura, ou voltar às discussões dos fóruns de cultura, para quem está no poder público fazer uma reflexão para que caminho está indo, sabe? Por exemplo, se você retoma agora os pontos de cultura, se você não fizer uma reflexão qual o papel desse ponto de cultura, você pode tornar um espaço, mais um espaço privatizado, que a hora que não tiver dinheiro, ele fecha. Exatamente. Entendeu? Fica frágil, né? A fragilidade, ela fica exposta. E interessante, Zinho, você fazendo essa colocação, e a gente, né, com essas mais de 108 entrevistas que a gente tem feito e as lives, ontem, na hora depois que eu organizei aqui minhas ideias e fizemos o roteiro, eu chamei sua irmã no WhatsApp, a NEM, né? A NEM, que foi diretora lá do GETECO, né? Trabalhou no Lídia Angélica, enfim. Teve a Escola Alternativa, que também era um suporte, um braço, uma extensão também da Lagoa do Nada. Quantos projetos nós fizemos juntos com a Escola Alternativa? E a NEM falou comigo, Grace, eu fiquei muito triste, porque eu estive lá na Lagoa no sábado, fui na festa junina da Lagoa,
Estava muito bonito, fui ver o show, né, e tal, a escola de Angélico, Arraial da Colheita, né, que teve uma parceria com o Rubinho do Vale, e eu saí entristecida. Falei, mas por quê? Eu também fui, mas eu cheguei na hora do show do Rubinho, então, e eu fiquei mais quietinha lá, porque agora, como eu aposentei, fica aquela coisa, as pessoas ainda têm muito a minha referência enquanto pessoa que está na gestão. Eu não estou mais, né? Aposentei em 2019. E aí ela falou comigo que o estranhamento dela foi com relação das pessoas estarem ali usufruindo, estava tudo muito bonito, muito organizado, mas sequer as pessoas sabiam da história daquele lugar e por que aquele lugar, naquele momento, estava tendo o Rubinho do Vale, a escola ali de Angélica, com essa parceria com o poder público, né? E aí você, nessa fala sua, você me deu essa deixa, exatamente esse sentimento, e é uma das coisas que a gente tem conversado, seja com aBil de Maria da Silva Carneiro, que esteve também à direção, com o Elke, com o Nila, com o Jupira, com a sociedade civil, que foi fundamental, foi uma das coisas assim mais bacanas, que eu acho que garante essa fala, sabe, garante com que realmente as políticas públicas elas sejam efetivadas junto coletivamente com a sociedade civil, que era a nossa comissão, né? A gente está tentando voltar com a comissão consultiva da Lagoa do Nado. Exatamente, porque nessa comissão que você participou, né, vários segmentos, nós tínhamos a representatividade de todos esses segmentos que você acabou de dizer, tanto do esporte, quanto meio ambiente, quanto a educação, né, a saúde, a polícia, enfim. E aí a gente conseguia construir, fazer uma política verdadeiramente que a comunidade ela se sentia ali também representada nas nossas atividades, nas nossas ações ali no parque, né? E isso se perdeu, está se perdendo, e correndo esse risco. Quando você entra no parque, vê aquele tanto de fita zebrada impedindo o acesso às trilhas, poxa, por que está sendo impedido? É questão de segurança, isso, aquilo lá. Mas peraí, tem alguma coisa. E aí você menciona a questão das grades, que é uma coisa que tem profundamente, né? Tem umas histórias interessantes, por exemplo, uma vez os patos da Lagoa do Nado aí, ele machucou, parece que machucou, não sei se é cachorro, aí os patos sumiu. Aí o pessoal falou, os patos sumiu, eu falei assim, não, ele vai aparecer aí. Passou um tempinho, o pato apareceu. Aí eu falei, os patos apareceu. É a baiana que pegou e levou no veterinário, porque tinha machucado a asa. A baiana é que mora aí em frente, sabe? Então, assim, essa lógica do sentimento, sabe? Enquanto alguém chega ali, vê uma árvore caída, arruma, porque ela sabe que aquilo ali ela plantou, alguém plantou. Então, assim, essa liberdade de cuidar do espaço público, se eu tiro isso das pessoas, né? Aí elas vão falando assim, isso não mais me pertence a alguém que tem que cuidar. O que eu posso fazer é ir lá falar com ele. Você entendeu? Aí ela vai lá e fala para o povo. Eu, inclusive, transfiro a minha, não responsabilidade, mas então não preciso, o outro faz, né? Agora, Grace, isso não é de hoje, não. Por isso que eu falo que, às vezes, tem que fazer uma reflexão, mas a esquerda mesmo, ela tem uma falha, porque tem a ver até com o indivíduo, o ego, o poder, né? Mas, por exemplo, o que fizeram, vou dar 2 exemplos só, é lógico que deve ter outros, tá? Sim. Não sou dono da verdade. Mas o que fizeram, a esquerda, porque eu estou falando da esquerda porque ela sumiu, ficou um tempo, aí depois ela se aliou à mediocridade e continuou, né? Vamos supor, a esquerda está no poder até hoje, você concorda? Desde o Patrus, pelo Pimentel, Célio de Castro, Pimentel, Márcio Lacerda, Calil e Fuad, a esquerda está lá, né? Então, o que aconteceu? A esquerda, por exemplo, de Belo Horizonte, ela tem uma falha e ela fez de tudo para destruir o movimento do 1º de Maio, que é antigo ao nosso. Nós temos muita referência do pessoal do 1º de Maio, né? Eu, particularmente, eu via o movimento e me espelhei nele. Espelhei em outros movimentos também do Brasil, que a gente foi conhecendo, vai ampliando, mas em Belo Horizonte, por exemplo, o movimento da Lagoa do Nado e o 1º de Maio, e a tendência, a esquerda massacrou.
acabou com a história dele. Você não vai lá no 1º de maio, você não vê a história, a não ser da boca do Edmundo, do Feijão. Ou seja, aquele pessoal deveria ter algumas coisas, sabe? Para mostrar que a juventude, mesmo morando nas condições que é o 1º de maio, fez um puta trabalho, não tem a memória. Tantos problemas, E a né? Lagoa do Nada é a mesma coisa. Olha para você ver, você trabalhou lá e você viu. Não tem a história da Lagoa do Nada, no seu as teses de mestrado da Ângela e da Sheila, que estão lá na biblioteca, mas estão lá no livro, se ninguém perguntar. Não. Agora, o material da associação, do Locke, de Cartier, ninguém acha se não perguntar. A única coisa que foi feita, e mesmo assim foi feita, e querendo dar esse drible, foi aquele painel que tem lá na frente de vidro, que acho que foi na época da Elk, colocou lá um pouco as matérias. 15 anos. Mas, ao mesmo tempo, fez questão de marcar a história dos Janetes, que não fizeram nada. Os Janetes só venderam a área comercial. Assim como eles venderam uma parte da fazenda. Assim como eles venderam o pedaço da fazenda para criar o bairro Itapuã, eles queriam vender depois o resto. Não tem nada de nobre nessa coisa. Quem reverteu isso foi a Lagoa do Nada. Não, mas a esquerda, querendo não dar valor ao movimento, criou outra narrativa para não, entendeu? Para sufocar, né? Então, o erro está na esquerda. Parece que ela gosta do poder, né? Assim, depois que assume o poder, não quer saber de mais nada. De ações, movimentos tão bem sucedidos nesse contexto, né, Izinho? Você vê esse sentimento que você falou que a NEM teve aí, né? Você já viu o Pedrinho com o Centro Cultural São Bernarditas? Nossa! Né? O Pedrinho, a gente então, tem conversado muito, ele falou comigo, Grace, eu não pisei lá nunca mais, não fui, não adianta, eu posso participar do projeto, mas eu não pisei, não piso e não pisarei. Aí, moral da história, aí a prefeitura tem que ter um orçamento para manter uma coisa ali, para fazer, aí as ações tinham que fazer uma métrica, né? Tipo assim, fazer uns indicadores, tipo assim, eu lembro que na Lagoa do Nado, a maioria do pessoal que você viu aí, e ontem até um cara me perguntou, a gente tinha um objetivo assim, de incluir todo mundo, inclusive aquela moçada que numa época foi para os caminhos da droga, a gente não largou eles, e a maioria saiu da parada, venceu, né? Saiu, cruzou essa linha que é natural, mas teve um horizonte de continuar a vida. Aí, moral da história, aquelas atividades que eram feitas para a comunidade, ela pegava uma geração e dava oportunidade àquela geração de usufruir de coisas interessantes, né? De ter um acesso à arte, a vários aspectos, à cultura, tal. E aí você tem hoje os espaços que às vezes a pessoa vai ali, faz um curso, né, no Centro Cultural, e depois ela vai lá e volta no Bolsonaro. É bem provável. Pode ser, ué. Porque posso te dizer, tem artista que vota no Bolsonaro. Vários, viu? Você não quer dizer que a pessoa tem acesso à arte, que ela vai fazer alguma mudança se ela não tiver um entorno dela conspirando com coisas legais. É aí que está o ponto crucial que você chegou. Que desde lá, desse movimento de vocês, e do lado do 1º de maio, todos, tinha-se até mesmo quando começa esse diálogo com o poder público, né, com o Berenice Menegali, os programas de descentralização, qual que era a espinha dorsal deles? A questão da formação política, formação cidadã. Você mesmo deu curso na Lagoa do Nada, eu me lembro, de formação de agentes, né? O primeiro curso que eu fiz de agentes culturais foi em 1900, o Marco Lobo fez, eu fiz o primeiro curso de formação de agentes culturais em 1998, dentro da Lagoa do Nada. Eu nem sabia que existia o Culturarte, nem sabia como que foi o processo do Acampaz de Vila Mariquinhas, né? Foi Márcia Betânia, inclusive, que deu o curso lá para nós pelo FAT,
pelo Fundo de Amparo. Então, existia, mesmo as oficinas da Lagoa do Nado, elas tinham esse caráter de formação. E aí não era formação meramente para ser um profissional ou consumidor da cultura, não, mas uma questão mais ampla. E, assim, hoje, eu não estando mais na esfera, óbvio, eu cometi muitos erros, equívocos, quando estava no poder público, que a gente, até foi umas perguntas que eu deixei, né? Você como ativista e tudo, depois você vai para o poder público, depois você vai para a vereança, como que é isso? Mas aí também esse distanciamento nos permite refletir sobre aquela nossa prática e como a gente estava naquele momento e naquele contexto, naquela conjuntura. E hoje, o que me passa, você dizendo isso tudo, eu falo com muita tranquilidade, o que eu percebo, apesar de uma programação vasta, atender uma população periférica, é necessário, sim, os centros culturais e tudo, mas eles viraram locais de evento. Né? Então, assim, Grace, essa informação está longe, sabe? Você falou tudo, que o evento é evento, né? Tipo assim, o evento, todo mundo pode ir no evento, sim. Entendeu? E não quer dizer que você vai mudar a sua vida no evento. Pode ter algumas coisas, mas é um evento. Mas o que você falou, que a gente busca, eu te contei aquela história todo lá, porque eu entrei na militância, e tem aquela linha da questão do autoconhecimento, né? Sim. E também da questão da ligação com os movimentos naturais, as coisas todas, a natureza. Moral da história. É porque o que você acabou de falar aí, o imaginário social, ele passa para o imaginário individual. Então, por exemplo, se a gente não fizer uma reflexão, por exemplo, hoje, eu não vi o censo todo, não, o resultado, não. Mas vamos supor que a gente tem lá uma quantidade de jovens e mulheres. Se eu não fizer uma reflexão de como que eu vou trabalhar com políticas públicas ou com ações que eu atenda esse indivíduo, ainda mais qual é a fase mais importante da transformação? É a adolescência e a juventude. Transição. Por quê? E é exemplo prático, por exemplo, eu só tive condição de atuar bastante tempo e atuo até hoje, porque aos 20 anos eu passei no concurso público de 6 horas. Então eu tinha minha renda, eu nunca dependi de nada para me sustentar. Eu trabalhava desde 12 anos, trabalhei de 12 anos sem carteira até 13, 15 anos. De 15 anos eu comecei a assinar a carteira, até os 20. Aos 20 eu passei no concurso e está aquecendo o celular. Mas moral da história, resumindo, você não pode vincular essa ação do indivíduo no coletivo e a ação dele. Então, esses movimentos, por exemplo, você vê, a hora que você tem uma certa... Não trava não, por favor. Travou. Ele falou que estava aquecendo. E o tal rabino que pensa que sabe, mas não sabe que do pouco que eu sei, não saberá jamais. A vida é uma escola e tenta nos provar. Quem na vida os acola jamais saberá que os dias são contados, mas não são iguais. E cada um de nós é plenamente capaz de vencer os desafios que o dia a dia nos traz.